E aí, vamos estudar a lição? Muito obrigado por ter acompanhado a gente ao longo desta semana. Espero que tenha sido uma bênção para você a experiência de ter analisado lei e graça e perceber que a graça de Deus não anula a necessidade de sermos fiéis e obedientes. Muito pelo contrário, confirmamos a lei mediante a graça, porque Jesus morreu. Então somos chamados a uma vida de obediência, salvos para uma nova vida, e essa nova vida é a vida de obediência. É igual a dinâmica do Velho Testamento, não mudou absolutamente nada. Jesus arranca o povo de Israel do Egito, Deus tira o povo de Israel do Egito de graça, ou seja, pela graça, e depois ensina que no meio do deserto, em direção à terra prometida, ensina-os como devem caminhar. Olha, para caminhar tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não ensina a caminhar antes de salvar. Salva e depois ensina como é que se caminha. Liberta e depois ensina. Deus salvou você, Jesus te salvou na cruz do Calvário, para que você, então, aceitando essa salvação, vivesse sua vida de salvo através da obediência. É a dinâmica da salvação. Agora, o que significa a declaração viver debaixo da lei? A lição dos jovens falou muito isso essa semana, né? O que significa Paulo declarando que nós não devemos viver debaixo da lei? Você sabe que Paulo compara muito a velha aliança com a nova aliança, mas não no sentido histórico, Sinai e cruz. Não é o sentido histórico, o fato histórico, mas o sentido da experiência. O que a experiência do Sinai gerou no comportamento do povo de Deus e o que a experiência da cruz gera no comportamento do povo na atualidade. Se não gerar uma experiência de salvação, não adiantou o episódio histórico. Compreendeu isso? Viver debaixo da lei tem dois significados. Número um, significa que nós estamos absorvendo a condenação do pecado. Lembra da declaração de Romanos 3:23? O salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, se eu vivo debaixo da lei, é ruim, estou condenado, porque vou receber o meu salário, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Viver debaixo da lei é estar condenado à morte. O segundo aspecto de viver debaixo da lei, o segundo sentido negativo, inclusive, é a relação com a lei no que diz respeito ao modo legalista de ser. Acreditar que a obediência que eu presto, em vez de ser o resultado de ter sido salvo, é o meio para obter a salvação. Então, por que é uma tragédia viver debaixo da lei? Número um, que eu estou absorvendo a maldição do salário do pecado ser a morte. Se eu viver debaixo da lei, eu vou receber esse salário, a morte. Pecado é a transgressão da lei, eu vivo debaixo da lei, eu vou transgredir a lei, inevitavelmente, porque sou pecador, a morte é minha realidade. Número 2, se eu acho que com a minha obediência à lei, ou parcial obediência, porque ninguém a obedece totalmente, eu vou obter a salvação, estou muito enganado. A minha obediência não substitui o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi ele que pagou a minha conta. Se eu pudesse pagar a minha própria conta, Jesus não teria morrido na cruz e ponto final. Se liga nisso daí. E eu encerro dizendo a seguinte frase. Essa daqui eu achei muito top e vale a pena você decorar. Obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Se ligou? Obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Que Deus nos ajude a amar para que a nossa obediência realmente possa valer a pena. Caso contrário, vamos nos tornar fariseus. Deus nos ajude. Pai querido, ajuda-nos a amar de verdade, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.